Olá, eu sou Marcelo Souza, terapeuta quântico e holístico, professor de naturopatia, medicina tradicional chinesa, dos cursos Método Hon, do curso Método Hon MTC, consciência quântica e alguns cursos ligados às questões energéticas, despertar consciencial, etc. Hoje eu vou falar com vocês sobre hierarquias terrestres. Num formato diferente, não como uma palestra, mas como um bate-papo, algo mais próximo. Para falar sobre esse assunto, a gente vai ter que falar um pouco. É legal falar sobre algumas outras coisas ligadas a esse assunto, como, por exemplo, hierarquias. Para falar de hierarquia terrestre, a gente tem que falar de hierarquia estelar. Vamos falar sobre alguns conceitos, vamos falar sobre alguns equívocos, né, que se cometem, de algumas injustiças também, né, que acaba se fazendo com algumas hierarquias que não são muito bem entendidas, né, ou interpretadas, enfim. Falando sobre isso, a gente acaba falando também sobre fala sobre também discriminação espiritual, tá? Então, o assunto de hoje é bem interessante, onde a gente vai conseguir falar de uma forma mais geral sobre tudo um pouco. É bom deixar marcado, né? É bom lembrar que as coisas que eu vou falar hoje não têm ligação nenhuma com nenhum tipo de religião, com nenhum tipo de doutrina. Tá? Eu tenho todo o respeito com as religiões, vou falar com respeito às crenças de vocês, às religiões de vocês, eu não quero entrar nesse mérito. Por isso, eu vou falar de uma forma neutra, totalmente livre de crenças ou de doutrinas, tá? Então vamos lá. E para falar sobre as hierarquias terrestres, vamos falar sobre as hierarquias estelares. E aí a gente de cara já entra em alguns conceitos. Então vamos entender. Quando se fala em seres estelares ou quando se fala em extraterrestres, numa boa parte da população, talvez a maioria, a primeira imagem que vem é daquele estereótipo mais comum do extraterrestre, que são dos greys. Dependendo da idade, algumas pessoas têm como extraterrestre aquele personagem do filme ET, que era um ser reptiliano, que é uma tartaruga. Bom, vamos entender essa questão, esse conceito do que é terrestre, do que é extraterrestre. É um conceito muito simples. Se está na Terra, no planeta Terra, é terrestre. Se não está no planeta Terra, é extraterrestre. Voltando um pouco, analisando um pouco as antigas civilizações, observe que eles sempre tinham como deuses seres que vinham do céu. Né? Eles sempre tinham as entidades, os seres sagrados para eles sempre vinham do céu, ou seja, vinham sempre de fora. Portanto, eles não estavam na Terra, estavam no céu, no espaço, portanto, fora do planeta Terra, sendo assim, extraterrestres. Vamos
Vamos pegar os seres que as pessoas conhecem, mas não se dão muito conta disso, tá? Vamos pegar seres como Miguel, por exemplo. Onde mora Miguel? Quem é Miguel? Miguel é um arcanjo, mas Miguel é também um comandante estelar. Miguel é um filho paradisíaco. Miguel é um engenheiro cósmico. Miguel é um logos estelar. E aonde é Miguel? Aonde ele mora? Aonde ele fica? Ele fica na Terra? Não. Independente da dimensão onde ele está atuando, que é falando no ser Miguel, a gente está falando num ser que originalmente está acima de 30D, fácil, né? Portanto, ele não está na Terra. Se ele não está na Terra, pelo conceito mais simples, ele é um extraterrestre. E Miguel não parece em nada com aquele estereótipo que eu citei, dos Greys ou do ET do filme do Spielberg. Até porque Miguel, assim como vários outros seres, não tem um formato. Ele não tem uma forma. Miguel não é uma pessoa, nunca foi. Miguel é um ser, é uma energia. Até porque Miguel nunca encarnou. Portanto, ele não tem uma forma física. Tá? A forma física do Miguel, que é pintada, que é canalizada por vários artistas, é uma imagem que essa energia Miguel escolheu para poder se comunicar mais facilmente. Mas Miguel, a energia Miguel, o filho paradisíaco, a energia primordial Miguel, não tem um formato. Até porque Miguel não é conhecido só pelos humanos. A energia Miguel atua e é conhecida também em outros povos, em outras raças, que a gente já vai falar sobre isso. Mas completando o assunto Miguel, Miguel se apresenta em várias formas. Para os humanos, ele vai se apresentar como humanos. Para outras raças, ele vai se apresentar na melhor forma que aquela raça vai aceitá-lo. No planeta Terra, ele faz a mesma coisa. Ele se apresenta com forma humana. E da melhor maneira possível. Se apresenta loiro, com olhos azuis, com um rosto bonito, né, um corpo bonito, perfeito e assim por diante. Mas isso não significa que Miguel, a energia Miguel, seja aquilo. E esse pensamento já é muito bom para manter, né, para a gente começar a entender os conceitos, começar a entender algumas questões. Vamos voltar só um pouquinho e entender um pouco desse conceito mais universal. Há tempos atrás, se acreditava fortemente que o planeta Terra era uma estrutura plana e sem fim. Após um tempo, essa teoria se modificou. E aí passaram a acreditar que o planeta Terra era uma estrutura plana, limitada, e que o planeta seria quadrado. Após um tempo, foi se descobrindo que não é bem assim. Que o planeta é limitado, né? E é da forma, não é uma esfera, porque também não é uma esfera perfeita, né? É uma esfera achatada, na verdade. Mas isso não vem ao caso. Da mesma forma que até pouco tempo atrás
se acreditava que o universo era o que nós chamamos de espaço, que é aquele vazio, que de vazio não tem nada, mas é o que se pensava, que era aquele vazio escuro, preto, né? Aonde tinha lá o planeta Terra e alguns planetas flutuando. E que este universo também era ilimitado e que ninguém sabia que era uma coisa só. Atualmente, nós já sabemos também, e já foi, isso é divulgado até pela NASA, que este universo, que até então nós acreditávamos que era ilimitado, também tem um limite. E que existem alguns universos como este. Bom, se esse universo que nós conhecemos tem vários como este, portanto, ele provavelmente também deve ser uma grande esfera, que deve estar dentro de algo maior. Muito bem. Quem fez os cursos da cura quântica estelar ou os cursos do método ROM, que do método ROM é um dos cursos que eu ministro também, aprende que, como o nosso universo, existem vários outros chamados universos locais. No caso do nosso universo, existem cerca de mais 100 mil universos como este. Não exatamente iguais, mas 100 mil universos dentro de um outro super-universo. E nós sabemos também que existem mais alguns super-universos. Pelo menos 12 já conhecemos. Bom, então vamos imaginar. Se nesse universo que nós estamos, nós conhecemos uma galáxia chamada Via Láctea. Nesta galáxia, nós sabemos que existem bilhões de estrelas e planetas numa única galáxia. A gente sabe que nesse universo local existem pelo menos 21 galáxias de igual ou maior tamanho. Então, se uma galáxia tem bilhões de estrelas, 21 galáxias vão ter alguns outros bilhões de estrelas. Bom, então vamos pensar da forma mais simples possível. Essa energia criadora, seja Deus, Micá, os filhos paradisíacos, os engenheiros cósmicos, o que seja, criaram bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, simplesmente para que nós, seres humanos, pudéssemos olhar o céu de noite. Céu, aliás, que nós fizemos questão de poluir e hoje a gente vê pouca estrela, né? Principalmente nas grandes cidades. Enfim, mas tudo isso existe simplesmente para que a gente possa apreciar. Para que sejam noites românticas. Será que em nenhum desses outros lugares existem outros seres? Então, hoje, atualmente, já se sabe também que esse tipo de pensamento não cabe mais. Existem realmente bilhões de estrelas e a maioria é habitada. Portanto, nós não somos os únicos seres no universo ou neste universo. Imagina quanto mais dos outros. Tá? E aí a gente começa a entrar num assunto mais complexo, que eu não vou me aprofundar muito. Mas se tem seres em outras estrelas, em outros planetas, será que eles são humanos? Não. Existem mais algumas milhões de raças diferentes.
Não necessariamente todos em 3D, como este corpo físico. 3D. Quando eu falo em 3D, eu estou falando em frequência. Eu não estou falando em altura, largura e profundidade. Tá? Em 3 dimensões. Eu estou falando dimensão 3. 3D. Frequência. Assim como existe a 4D, 5D, 40D, 100D, 144D e assim por diante. Tá? Frequência. Aceleração. Portanto, existem seres mesmo aí fora que são bem mais velhos do que nós, né? E de tempos em tempos vêm sim visitar a Terra e de um planeta para o outro. Isso é a coisa mais comum que existe. Isso sempre existiu. Mas que gera um preconceito gigante. Bom, já que eu estou falando disso, é bom comentar que, já que existem milhões de raças, não dá para a gente assumir que todas essas raças são do mal. Assim como não dá para assumir que todas essas raças são do bem. Até porque o conceito de bem e mal é nosso. Não é verdade? É nosso. E depende muito da cultura. E depende também da localidade. Vou dar um exemplo. Nós temos o Oriente e o Ocidente. Muitas das coisas praticadas no Oriente, que são consideradas até sagradas por alguns povos no Oriente, não são vistos da mesma maneira pelo Ocidente. O Ocidente enxerga algumas coisas feitas, exercidas no Oriente como sendo coisas erradas, né? Ou do mal. E da mesma maneira, muitas coisas, hábitos aqui do Ocidente, são vistos por alguns povos do Oriente como sendo totalmente errados, ou sendo do mal. Então, esse conceito bem e mal é humano e depende muito da cultura, do local e assim por diante. Fora do planeta, acontece a mesma coisa. O conceito bem e mal não existe. O que existe são opiniões. Um lado tem uma opinião, o outro lado tem outra opinião. Acabou. Eles não são nem bons nem ruins. Até porque, como eu disse, isso é um conceito nosso. Mas isso não significa que eles não sejam seres de luz. Isso não significa que eles não tenham consciência crística. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Muita gente tem falado, normalmente o que se conhece, né, o que se está se conhecendo muito como raças estelares, são reptilianos. Ou insectoides, né, ou humanoides, é o que se fala muito. Se fala muito dos Zetas também, mas menos. O que está mais em moda atualmente são os reptilianos, né? Por conta de alguns filmes, por conta de algumas teorias da conspiração, coisas assim. E, de acordo com o que se mostra, todos esses reptilianos são do mal, né? E aí vem a primeira discriminação, o primeiro tipo de discriminação e o equívoco também, tá? Vamos entender um pouco. Vamos trazer aqui para a Terra. O que são reptilianos? São répteis. Muito bem. Quantos tipos de répteis existem no nosso planeta Terra? Um monte. O que são répteis? Jacarés, crocodilos, tartarugas,
lagartos, lagartixas, serpentes, não é? Dá para colocar todo mundo no mesmo saco? Não dá. Dá para falar que todos eles são ruins? Ou que todos eles são bonzinhos? Não. Até porque jacaré se divide em alguns tipos. Crocodilos se divide também em vários tipos. Serpentes nem se fala. Tartarugas, lagartos e assim por diante nem se fala. No entanto, existem pessoas que têm répteis em casa como animais de estimação. Existem pessoas com serpentes como animal de estimação, lagartos. E existem também serpentes que são extremamente nocivas para o homem. Assim como existem lagartos que também são nocivos para o homem. E assim por diante. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês, e o mesmo vai para os insectoides, o mesmo vai para os humanoides também, tá? Porque tem muita gente que acha que o ser, quando se apresenta uma raça humanoide, ele é loiro também e de olhos azuis, as pessoas, como acha que é bonito, acha também que é só ser de luz, que é do bem. Isso não está muito correto, isso é um equívoco. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote. Do mesmo jeito que aqui na Terra existem seres humanos do bem e existem seres humanos que não são do bem, todos os universos isso acontece. Em todas as raças isso acontece. Em todas as dimensões. Em 3D, em 4D, em 30D, em 20D e assim por diante. Porque outro equívoco que se comete é exatamente esse. Se um ser está numa dimensão acima da nossa, lá 5D, né? Que 5D é aqui, tá? 5D, 7D, ou 10D, 12D. Então, normalmente o ser humano já assume que ele é um ser iluminado, que ele é um ser superior. E se demorar um pouquinho mais, já assume que é um mestre. E não é bem assim. Não é bem assim. Não é porque um ser está numa dimensão diferente da nossa que ele tenha mais conhecimento, né? É um outro caso, e que ele seja da luz. Depende. E não depende da raça dele, depende da função dele, depende da missão daquele ser. E é aí que se comete vários equívocos. Primeiro acha que ter reptiliano é tudo ruim, é tudo do mal. Tá? Falando dos mestres, que eu estava explicando sobre Miguel. Existem vários mestres, tanto de 5D, 5, 6D, assim como outros mestres, ou melhor, arcanjos. Existem arcanjos que naturalmente são de raça reptiliana. E são seres de luz. É claro que quando eles se apresentam para a gente, eles não vão se apresentar na forma de um lagarto gigante. Eles vão se apresentar como humanos, bonito, cabelos, olhos claros e assim por diante. Mas a raça deles, alguns são reptilianos, outros são de outras raças. E, no entanto, são arcanjos e são da luz. Então, eu estou falando isso que é para vocês entenderem que que esse conceito que se tem de seres estelares ou extraterrestres é um pouco equivocado e pode ser perigoso. Porque tem muito ser de olho azul, de cabelos loiros e olhos claros,
que não tem o mínimo interesse em fazer o bem para a Terra ou para os seres humanos. Que eu não, vocês já perceberam que eu não estou falando de nomes nem quem é quem, né? Mas existe isso. E, no entanto, as pessoas, porque é uma figura bonita, acreditam. E acabam levando, como fala, gato por lebre, né? São lobos em peles de cordeiro. Então, esse conceito terrestre, algumas vezes, pode ser perigoso. Porque o ser humano, muitos acabam julgando esses seres pelo padrão de beleza humano. Se para o humano é bonito, é do bem. Se para o humano não está de acordo com aquele padrão de beleza humano, então não é do bem, é do mal. É isso que eu quero mostrar. Para os reptilianos, o ser humano é horrível. Pele pálida, sem brilho. Isso de acordo com o que eles falam. Isso não significa que o ser humano seja do mal. E também não significa que é do bem. Até porque nós sabemos, como eu disse, que aqui no planeta Terra existem seres humanos da luz, que trabalham pela luz, que fazem o bem, né? E outros que não. Então não dá também para a gente julgar dessa maneira. Que, aliás, é o que o ser humano faz muito. Julga por cor, por crença, por preferência e assim por diante. Então, é bom entender, inclusive, que essa discriminação, esse preconceito que existe aqui, não é só daqui. Isso vem desde sempre. Tá? Porque isso é universal, na verdade. Por conta das diferentes raças. Tá? Então, esse é um dos equívocos que eu tenho percebido que se comete. Né? Então, não dá para a gente ficar seguindo esse padrão de beleza humano para tentar identificar esses seres. Até porque, muitas vezes, esse ser não tem uma forma definida. Como eu já disse, muitos deles assumem uma forma humana para poder se comunicar com a gente. Que é o caso dos orixás, por exemplo. Orixá não é uma pessoa. Orixá é um ser que não tem forma. Assim como o próprio Starré. Aliás, dito por ele, ele também é um orixá. Ele também pode ser considerado como um orixá. Um orixá é um elemento. Não é uma pessoa. Ele é personificado para facilitar o entendimento das pessoas, para poder compreender um pouco o que é um orixá. Mas o orixá é um ser, e é um ser de luz, mas não tem forma. Aliás, a definição de orixá pelo próprio Pena Branca, pelo Pena Branca Tronado, de acordo com o livro do Rodrigo Romo, orixá significa luz da tua cabeça. Luz da tua cabeça. Tá? Que precisam ser personificados para que as pessoas possam entendê-los. E também não ter medo deles. Tá? Seguindo dentro dessa linha, e aí vindo um pouco para o planeta Terra, a gente começa a falar na hierarquia terrestre. Vamos entender. Qual a diferença de hierarquia terrestre e hierarquia estelar? Bom, primeiro, hierarquia terrestre vai tratar de assuntos na Terra. Aí sim, já são da Terra. Hierarquia estelar trata de assuntos fora da Terra. Um dos assuntos que a gente explica também nos nossos cursos é
a barreira de frequência. Então, foi instaurada 450 mil anos atrás, aproximadamente, uma barreira de frequência envolvendo a Terra e a Lua, por vários motivos, para tentar conter alguns problemas que estavam tendo naquela época. Bom, com isso, formou-se o que se conhece como hierarquia terrestre, que são seres conhecidos, entre outros, como guardiões. Também. Então, na hierarquia terrestre, já que nós estamos falando de orixás, né, nós temos as entidades todas conhecidas. Os caciques, caboclos, caboclas, pretos velho, preta velha, ciganos, boiadeiros, exus, pombagiras, lebaras e assim por diante. E aí vem outro fator, né? Quando se fala num cacique, por exemplo, quando se fala num preto velho, todo mundo aceita. Mas quando se fala num Exu, as pessoas já ficam com medo. Por que isso? E aí, essa é a questão. É aí que eu quero mostrar um conceito diferente. É aí que eu quero tentar mudar essa história para que não haja discriminação. Porque essa discriminação, qualquer tipo de discriminação, é muito injusta. Tá? Vamos entender um pouco. O que é um Exu? Bom, Exu, em Yorubá, que é o original da palavra, depois que virou Exu, assim como Orixá é Orissá, né? Exu, o significado da palavra Exu é aplicador da lei. Então, o Exu é aquele que aplica a lei. Que lei? A lei divina. O aplicador da lei é da luz. Se conhece, o que é mais popular, né, de se conhecer como aplicador da lei, são os arcanjos. Os arcanjos são aplicadores da lei. Portanto, a gente pode falar que Exu é um tipo de arcanjo. Então, por aí, a gente já começa a perceber alguma coisa diferente. Se Exu é considerado um arcanjo, portanto, ele é da luz, certo? Só que ele trabalha, a diferença é que ele trabalha numa dimensão diferente. Porque um arcanjo está numa dimensão mais alta. Sei lá, 6, 7, 8, 15, 20D, 30D. Em 30D, a energia desse ser é muito sutil em relação a nós. A diferença frequencial é muito grande. Se um arcanjo vem quando você chama, um arcanjo lá de 20D, vem quando você chama e chega próximo que eu falo, né? Não é do lado, mas próximo da tua energia, você não vai suportar. O corpo físico nosso não suporta essa magnitude. Então, o que eles fazem? Eles mandam os seus Exus para nos atender, para nos ajudar. Eles mandam uma frequência, uma partícula da energia deles numa frequência mais baixa, para a gente não passar mal. Porque se um ser de uma frequência muito alta chega próximo de nós, dependendo da situação, a pessoa passa mal. Vai ter dor de cabeça absurda, vai ter tontura, pode desmaiar. E vai achar até que é um obsessor.
Porque as pessoas acham isso. Se tem esse tipo de reação, só pode ser obsessor. Às vezes não. Às vezes é por conta da diferença energética entre você e aquele ser que vai causar isso. Então, os Exus são trabalhadores da luz numa dimensão diferente. Eles trabalham lá no que algumas pessoas chamam de lixo, de lama e assim por diante, que são as esferas umbralinas. Um arcanjo não desce no umbral. Dependendo da missão que ele vai fazer, ele não tem como descer no umbral, porque ele é reconhecido de longe. Um Exu não. Um Exu está caracterizado de acordo com. Agora vamos entender melhor. Exu é um guardião. É o cara que guarda a tua casa, é o cara que guarda você, tua família. Vamos pensar. Se você for contratar um guarda-costa, claro, as mulheres vão querer um guarda-costa de olhos azuis. Ok. Mas se você for contratar um guarda-costa, um guardião para andar com você, você vai preferir aquele que impõe medo nas pessoas ou você vai querer aquele que seja extremamente carismático? Para ser teu guardião, para salvar a tua vida. Quem você vai preferir? Vai preferir um cara com cara de mal. Porque ele precisa ter uma aparência agressiva para poder te proteger. Se ele tiver uma aparência angelical, ele não vai proteger. Vai todo mundo querer até conversar com ele, ser amigo dele e assim por diante. E então ele não vai conseguir fazer o trabalho que é deixar as pessoas afastadas. Essa é a função do guardião. É manter os outros afastados. É guardar aquele que ele está guardando. Ou seja, o teu guardião vai guardar você. E vai manter os outros seres que estão para fazer mal, coisas assim, fora, afastados. Se você for verificar na história, a maioria dos templos antigos tem guardiões. Tem estátuas na porta. Tem lá umas figuras como dragões, como gárgulas, como, enfim, figuras mais feias mesmo. Por quê? Para afastar os maus espíritos, não é assim que se fala? Justamente, são guardiões. Esses caras são os Exus. Se você for verificar a história dos samurais, por exemplo, quem eram os samurais? Eram guardiões. Quando eles iam para a batalha, e aí é só assistir o filme lá do Tom Cruise, O Último Samurai, quando eles iam para a batalha, eles colocavam máscaras. Máscaras imitando quem? Anjos, seres angelicais? Não. Máscaras feias. Porque só da máscara já dava medo nos inimigos. Então, pela função dos Exus, eles têm que se colocar mesmo daquela forma. É um estereótipo. Não é a realidade. E não é porque eles se colocam de forma mais agressiva, de forma áspera, né? Mais feios, que eles não sejam da luz. Esse é um grande equívoco. Um equívoco humano, que acha que só bonito é da luz. E que é outro equívoco. Porque vários seres podem assumir um holograma bonito para enganar as pessoas. E é o que eles fazem. E engana. Então, gente, os Exus são seres de luz e são extremamente fiéis a você. Eles estão nos guardando por fidelidade, por amor, por amizade, por companheirismo.
O arquétipo feminino do Exu é conhecido como Pombagira ou como Lebara, que não tem nada a ver com prostituição e sexo. Absolutamente nada. Se você for procurar a história da Maria Padilha, da Padilha original, Tronada, você vai ver que é uma história fantástica, é uma história maravilhosa, que não tem nada, nada a ver com o que se coloca de uma Maria Padilha. E são seres de uma frequência gigantesca. Gigantesca. Tá? Aliás, é bom citar que toda a energia tem o masculino e o feminino. Toda a energia. O Exu com a pombagira, o cacique. Cacique tem o cacique macho e a fêmea. É a mesma palavra, cacique. Temos o cacique pena branca, temos a cacique Jurema, por exemplo. Caboclo e cabocla, preto velho, pretas velhas, ciganos e ciganas, arcanjos e arcangelinas, mestres e mestras. Então, no universo todo, existe sempre o masculino e o feminino. Sempre. Sempre. Tá? A história que se conhece por aí, que se acha, se acredita, que o Exu só serve para derrubar as pessoas, né? Tirar o emprego de alguém, prejudicar de alguma forma, que as pombagiras só servem para tirar marido de alguém ou para arrumar marido de alguém, fazer amarração, arrumar, né, marido, esposa, homem, mulher, o que seja. Não é por conta das entidades. Isso é culpa do homem. Quem manda fazer isso é o homem. Portanto, quem tem maldade não é a entidade. É o ser humano. É o ser humano. A maioria das entidades, a maioria dos Exus, não tem, eles não distinguem o que nós chamamos de bem e mal. Alguns deles, e aí já não são Exus, aí entra numa outra categoria que eu não vou me aprofundar, realmente existem, como eu falei, existem seres do mal em todos os níveis, em todas as dimensões. E é claro que na espiritualidade, né, espiritualidade é tudo, viu? É desde o ser desencarnado até os arcanjos lá em cima, porque não tá no corpo físico, tá? Então, existe tanto o mal como o bem. Isso existe em todos os lugares. Até porque esse é um planeta dual. Tá? Então vai haver mesmo. Quanto mais a luz, mais sombra. Não tem, isso é físico. Não tem como evitar. Tá? Então, o que acontece? Entre as entidades, tá, existem níveis de evolução. Níveis evolutivos. Então vamos imaginar o seguinte, que o primeiro nível é o nível mais básico. Tá? É quando aquela entidade está aprendendo a ser entidade. E um nível mais avançado. Bom, as entidades, quando estão num nível mais básico, quando elas estão começando ainda, ou num nível evolutivo menor, elas são mais fáceis de ser enganadas. Porque elas não têm um entendimento muito grande ainda sobre a função delas. E são geralmente essas que são usadas para fazer esses trabalhos. Então, muitos deles fazem esses trabalhos, né, para tirar o emprego de alguém, deixar alguém doente, sei lá, esse tipo de coisa, acreditando que eles estão fazendo bem,
que eles estão defendendo alguém. Claro, defendendo quem mandou eles fazerem aquilo. Então, para a entidade, eles acreditam que estão corretos, que eles estão agindo da melhor maneira possível. E eles estão corretos. Eles estão agindo da maneira melhor possível, pelo entendimento deles. Tanto que é muito comum quando uma entidade dessa percebe que ela estava prejudicando alguém. E aí ela se arrepende na mesma hora e reverte a situação. E passa, depois de um treinamento mais correto, a ser guardião ou guardiã daquela pessoa. Isso é muito bonito de ver. Tá? Então, essas entidades, dependendo do nível evolutivo como entidade, é mais fácil de se enganar. E elas são enganadas por quem? Pelos humanos. Portanto, a maldade está nos humanos, não está na entidade. À medida que essa entidade vai evoluindo, vai aprendendo, vai tendo mais conhecimento, mais informação, ela vai subindo, ela vai sendo promovida, ela vai subindo de cargo. E aí ela começa a ter uma visão maior, uma visão melhor. E ela compreende melhor quando o que ele vai fazer é prejudicial e quando não é. Normalmente esses seres já se desprendem um pouco das questões terrestres, tá? Da necessidade, por exemplo, de um charuto, de uma bebida e assim por diante. Se bem que, se uma entidade nesse nível evolutivo que eu estou falando baixar num centro, ela vai acabar fumando um charuto, porque se ela não fumar um charuto, se você for num centro e o Exu não fumar um charuto, as pessoas vão achar que não é Exu. Ou vão achar que aquele médium não está incorporado. Ou se não tomar uma bebida, ou se o preto velho não fumar um cachimbo, e não agir daquela forma, né, de preto velho, as pessoas não acreditam. Então, essas entidades, apesar de estarem mais desapegadas das questões da Terra, ainda vão seguir esses padrões. Mas não é por eles, é pelo humano. É porque a função deles é passar um recado. E eles vão fazer de tudo para que o recado seja passado. Para vocês entenderem melhor um pouco o que é uma entidade não é aquilo que ela apresenta. As entidades, na verdade, são tronos. Eu não estou falando do ser, estou falando do cargo, né? São tronos, são cargos, são funções. Portanto, o cacique pena branca não é um ser. O índio, ele não é um ser, ele é uma função. O Exu Marabô é uma função. A Maria Padilha é uma função. Nos vários tipos de Maria Padilha, né? Maria Padilha Rainha, Maria Padilha Dama da Noite, Maria Padilha Rosa Caveira, tem um monte de Maria Padilha. Cada um desses é uma função. Para entender melhor, é o seguinte. Policial. Policial é um ser. É uma função. Policial existe no mundo inteiro. Né? No mundo inteiro existe polícia, existe policial. No mundo inteiro, a polícia tem a mesma função. Aplicar a lei. O que muda de um país para o outro são as leis. Mas a polícia está lá para fazer com que a lei seja cumprida. Aplicar a lei acho que é outra função. Fazer com que a lei seja
obedecida. Essa é a função da polícia, no mundo inteiro. No mundo inteiro, o policial tem um uniforme. O policial tem uma determinada conduta. No entanto, cada policial tem a sua individualidade. Então, a pessoa não nasce policial. A pessoa se torna policial por opção, não é verdade? No momento em que ele se torna policial, ele passa a cumprir todas as questões inerentes ao cargo, inerentes à função. Então eles começam a falar do mesmo, mais ou menos no mesmo dialeto, mais ou menos do mesmo jeito. Eles se portam da mesma maneira, têm o uniforme, se vestem da mesma forma, não é? Portanto, a gente pode dizer, para entender melhor, que polícia pode ser considerada como um trono, que tem vários seres que são policiais. É exatamente isso que acontece. Você tem, por exemplo, o trono do Pena Branca, que tem, sei lá, milhares de seres, ou milhões de seres, mais fácil talvez, trabalhando para aquele trono. Por isso que muitas vezes, por isso que tem vários centros, por exemplo, centro do Pena Branca. Por isso que se você pode ir em vários centros e ter lá um Pena Branca em cada centro. Não é o mesmo ser. Cada Pena Branca que incorporou ali, que baixou naquele centro, vai ser um ser diferente, mas que vai se comportar, vai se portar, se vestir e assumir o arquétipo daquele trono, o arquétipo daquela função. E vai ser, sim, um Pena Branca. Então, gente, discriminar esses caras é uma grande injustiça. Até porque eles são os primeiros na linha de combate. Eles são os primeiros na linha de frente. São esses guardiões que vão te defender sempre. E o que é né, mais surpreendente, né? Não sei se é essa a palavra, mas eles vão te defender você acreditando neles ou não. Você discriminando eles ou não. Independente do nome que você chame eles. Se é guardião, se é anjo da guarda, se é Exu, se é o que for, eles vão te defender. Simplesmente por uma questão frequencial. Por quê? Os Exus e Pombagiras ou Lebaras estão aqui pertinho em 4D, a partir de 4D. Então a energia deles, para nós, é mais compatível. Se eles se aproximarem, a gente não vai se sentir mal. Então eles podem trabalhar mais próximo da gente. Por isso que vários arcanjos, vários mestres, etc., mandam a sua energia, Exu, ajudar a gente. Ou Pombagira. Porque não vai fazer mal para a gente. E esses camaradas, esses Exus, guardiões, têm uma força absurda. Então, eles vão sim se colocar como guarda-costas. Eles vão se colocar no fogo cruzado para nos proteger, para nos orientar, para fazer o trabalho deles. Isso eu estou falando da nossa equipe pessoal. Eu não estou falando nem de equipe de trabalho. Que se eu falar da equipe de trabalho, aí a coisa aprofunda muito mais. Estou falando de equipe pessoal. E esses caras, quando precisam fazer alguma coisa por você em níveis umbralinos, por nós em níveis umbralinos, também descem lá. Tudo isso por amor, amizade, fidelidade
respeito. Até porque essa equipe que eu falo, todo mundo acredita que tem um anjo da guarda, pelo menos um, todo mundo acredita. A verdade tem mais. Tem alguns seres que nos acompanham. Todo mundo tem isso. Nesta encarnação, nós escolhemos estarmos aqui, em 3D, no corpo físico. E temos uma equipe de amparadores, guardiões, etc., que estão nos auxiliando. Mas houve épocas onde os lugares estavam trocados. Um deles estava aqui encarnado e nós estávamos como amparadores, como guardiões, como Exus, ou como caciques, ou como pretos velhos, e assim por diante, dependendo do que precisava. Tá? Então eu estou falando isso com a intenção de passar um conceito diferente para vocês. Com a intenção de mostrar uma outra face. E não só aquela face daquele ser que só prejudica os outros. Vai haver sim aquele ser que prejudica os outros, mas por culpa do ser humano, não por culpa dele. Por falta de esclarecimento. À medida que ele vai evoluindo, ele vai recebendo esclarecimento. Tá? Então eu espero que, contando tudo isso, eu tenha conseguido mudar um pouco alguma coisa. Tá? Para que esse tipo de injustiça, pelo menos, e os tipos de equívocos que eu citei, não aconteçam com mais frequência. Até para poder ajudar vocês. Né? Para não se equivocar só pela beleza física, que às vezes é um holograma. A melhor maneira de você reconhecer é pelo cardíaco. Isso o próprio Israel já falou. Sente. Enquanto você ficar no racional, as chances de você se equivocar são maiores. Sente no teu cardíaco. Vê, procura sentir que energia vem daquele ser, para você não se equivocar. Tá? Eu não quero com isso falar que se você encontrar um extraterrestre por algum acaso, que você tem que ficar aberto. É até o oposto. Né? Até porque, dependendo da missão desse cara, pode ou não ser interessante para você ter contato com ele. Né? Se ele tiver em missão para estudar ser humano geneticamente, encontrar com ele não vai ser agradável para você. Se a missão dele não tiver nada a ver com humano, então não vai ter problema. Aliás, você nem vai ver, nem vai encontrar com esses caras. Tá? Em via das dúvidas, é melhor ficar sempre desconfiado. Tá bom? Bom, então, gente, a gente chegou no nosso limite. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido o que eu quero, a minha proposta, né? Entre no nosso site, se você gostou desse assunto e quiser fazer mais cursos comigo ou atendimentos, entra no nosso site, assina o nosso newsletter, que aí você recebe as informações. Todo mês ou cada 15 dias a gente manda informação nova, vídeos, datas de curso, etc. Lá no site você vai encontrar todo o nosso trabalho, tá? Você vai encontrar lá na aba cursos, vai ver todos os cursos que eu dou, tem lá as cidades, as datas, né? Todas as informações necessárias. Se tiver alguma dúvida é só entrar em contato e aí entrar em contato com a gente e perguntar suas dúvidas. A gente tem uma fanpage também no Facebook, onde também tem várias matérias interessantes, várias coisas, cursos, vídeos, enfim. Entra lá, curte, tá? E aí você vai ficar recebendo todas as informações. Se você preferir entrar em contato direto comigo para fazer atendimentos, por exemplo, você pode acessar o meu e-mail.
E é fácil, é uma via direta comigo, eu respondo rapidinho, tá? E esclareço suas dúvidas se eu souber, tá bom? Bom, gente, eu agradeço muito a vocês, agradeço ao Aurion por mais um convite para participar desse congresso. É sempre muito agradável, muito gostoso poder participar desse tipo de trabalho, poder compor, né, esse trabalho, ainda mais com terapeutas super conhecidos e sérios no que fazem, tá bom? Eu agradeço muito também a sua confiança, a sua paciência, né, de ter ficado até o final, tá? E eu espero, eu acredito que a gente vá se encontrar numa outra oportunidade, quem sabe até nos cursos. Bom, fiquem em paz e até a próxima.